Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal entrar para a gente começar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Samuel, quanto tempo? Boa noite, tudo bem com você? Boa noite. Joia. Em alguns minutinhos a gente começa, tá bom? O objetivo é hoje passar aqui algumas dicas para preparatória aí da OAB. Ô, Samuel, obrigada. Gentileza sua. Estamos aí adiantados, então vamos esperar uns minutinhos, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente começa. Boa noite. Quem está entrando agora. Em alguns minutinhos a gente começa. Letícia, você, agora que eu vi, tudo bem, Letícia? Saudades. Tudo jóia? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Silvia? Bem-vinda. Saudade, tudo bem?
Que bom, gente, rever aí alguns alunos que fazia tempo que eu não encontrava. Muito bom, gente. Boa noite, Mara. Alguns pelo nome a gente vai reconhecendo aí pelo login. Boa noite. Cláudia, boa noite. Vamos dar aí alguns minutinhos pra gente começar, tá bom? Sara, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Gustavo, boa noite, tudo bem? Boa noite para vocês. Em alguns minutinhos a gente começa, tá? Adriana, Nath, boa noite para vocês, bem-vindas. Saudades aí de ver vocês ao vivo e a cores, gente. Que bom ter vocês aqui. Rogério, boa noite. Boa noite, Tati, tudo bem? Boa noite. Nossa, quanta gente aí. Saudades, que fazia tempo que eu não conversava, né? Gaspar, Camila, Maiara, em todas, né? Gaspar sempre, sempre, em todas as aulas, ele tá aqui. Lu, boa noite, bem-vinda. Joia! Esse Gaspar tem história, hein, nas minhas aulas. Boa noite. Você também ia falar do Gaspar, né, Samuel? Maravilha. Pessoal, acho que a gente já pode ir começando. O pessoal vai entrando aí. Primeiro, para quem está entrando agora, meu boa noite, sejam todos aí muito bem-vindos nessa jornada de lives que o ProOrdem está promovendo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Juliana, sou professora de
Direito Civil, já há mais de 15 anos nos cursos preparatórios da OAB e carreiras jurídicas do ProOrdem. E o objetivo dessa live de hoje é conversar um pouquinho com vocês e passar algumas dicas importantes de como estudar o direito civil, especialmente para a primeira fase da OAB, tá certo? Esse é o nosso foco hoje, dar algumas dicas, retomar aí alguns pontos importantes dentro das temáticas do direito civil, pensando aí no preparatório da OAB. Depois de muitas indas e vindas, a prova foi remarcada, então ela está marcada agora para o dia 13 de junho. Então, pessoal, para quem está estudando aí, se preparando, hora do foco total. E a primeira dica que eu trago aqui para vocês, que é uma dica básica, acredito até que os outros professores também tenham conversado isso com vocês, é que é necessário nesse primeiro momento organização, gerenciamento de tempo. Então, quem ainda não fez isso, é importante que faça o quanto antes, pensando aí em fazer um planejamento agora nessa reta até o dia da prova. Então, pensar na realidade de vocês, então cada um aí verificando a sua realidade, montar um cronograma de estudos, qual é o tempo que você tem de hoje até o dia da prova para se dedicar aos estudos, dividir por matérias e de fato criar um cronograma factível, né? Que seja possível de ser cumprido. Não adianta fazer planos mirabolantes, mas dentro da sua realidade, aquilo que você pode fazer para se organizar e chegar até o dia da prova tendo passado aí pelos principais conteúdos das matérias importantes aí para o exame da OAB. Especificamente no direito civil, como que se estuda o direito civil para o exame da OAB? Gente, lendo o Código Civil. Isso é fundamental. A leitura do Código Civil é fundamental, mas é lógico que essa leitura não pode ser uma leitura corrida, direta, né? São mais de 2.000 artigos do Código Civil. Essa leitura seria inócua, né? Seria não produtiva, porque a gente é capaz de ler e a nossa cabeça está em outro lugar. Então, essa leitura do Código Civil, ela precisa ser pausada, ela precisa estar conectada com uma leitura também dos livros de resumo, esquemas práticos, também sempre focados no exame da OAB, e tomem cuidado de estarem sempre estudando, revisando com materiais atualizados e que tenham foco aí no exame da ordem. Isso é importante. Lógico, quem pode participar das aulas, a partir da semana que vem a gente vai estar com super revisão no ProOrdem, ajuda muito, é super importante. Então, o que eu diria aí, qual seria o roteirinho de estudo, especialmente para o direito civil? Para quem pode participar das aulas, leitura do Código Civil em consonância com livro, esquema aí de resumo e também realizar provas da OAB, fazer aí os simulados, revisitar os exames anteriores. É muito importante, os assuntos se repetem, né? Você cria uma dinâmica, cria ritmo de prova, entende como que o examinador pensa, como ele estabelece o ritmo das questões. Eu brinco que a gente fica esperto, né? Quanto mais prova a gente faz, a gente vai tendo aí, criando uma malícia importante, e isso ajuda muito, porque você está, ao mesmo tempo, estudando, revisando conteúdos e se preparando também com relação ao tempo, com relação à dinâmica de prova. Então, esse é o conjunto aí que a gente deve seguir, pensando na preparação para o exame da OAB, que certamente vai ser sucesso. Não tem necessidade, pessoal, impossível, não é isso que se espera, decorar o Código Civil, lembrar de tudo. Não é esse o objetivo. Essa leitura, ela tem que visar lembrar dos pontos importantes e criar aí uma conexão com a lógica do Código Civil, tá certo? Os assuntos não são aleatórios. Eu sempre brinco que penal até pode ser mais legal, mas o direito civil é a vida do ser humano, né? O Código Civil é a constituição do homem comum, é aquilo que trabalha desde o momento em que nós somos concebidos até o momento da nossa morte, né? A nossa vida
é ditada pelo direito civil, por isso que ele é tão importante. Isso tem uma lógica, e até a sequência do Código Civil cria essa lógica que facilita também o nosso estudo. Quem começa a entender essa lógica vai ter muito mais facilidade para a compreensão dos assuntos. Direito civil, a prova contém, focada no direito civil, 7 questões. Então, dentro do universo enorme que a gente tem no direito civil, 7 questões. E por que a direito civil é uma matéria tão desafiadora? Justamente porque dentro dela são 7 grandes temáticas envolvidas, né? Ela engloba parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, direito das coisas, família e sucessões. Então, assim, é bastante desafiador pelo volume, né? E de conteúdos que a gente precisa estudar pensando na prova da OAB. Mas não é tão difícil quanto parece. O que exige mais é dedicação, é rotina de estudo e saber focar nos pontos mais importantes. Então, a partir de agora, o que eu quero passar para vocês é justamente os pontos mais importantes dentro de cada temática, tá? O que não pode faltar no estudo de vocês? Vamos recordar, a ideia aqui é ativar a memória, recordar alguns pontos importantes dentro de todas essas 7 temáticas do direito civil. Vamos começar do começo, que fica mais fácil. Parte geral. Dentro da parte geral, pessoa física, pessoa natural, nós seres humanos. Quando que se inicia a personalidade da pessoa física, da pessoa natural? Com o seu nascimento, com vida. Embora a lei ponha a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, né? O nascituro é aquela criança que já foi concebida, mas ainda não nasceu. Não tem personalidade. Tem direito, sim, nascituro é titular de direito, direito à vida, sua integridade. Pode, inclusive, o nascituro receber direitos patrimoniais, doação, herança. Só que a gente não pode esquecer que esse patrimônio destinado ao nascituro ficará sob condição suspensiva, aguardando o seu nascimento com vida. Ou seja, a criança precisa respirar para caracterizar o nascimento, né? Ao nascer precisa respirar, tem ar no pulmão e aí caracteriza o seu nascimento com vida, adquire personalidade e, consequentemente, adquire eventuais direitos patrimoniais. Nasceu, respirou, faleceu em seguida, vai ter aquele direito adquirido, mas infelizmente vai ter o fim da personalidade. Porque se o início se dá com o nascimento com vida, o fim acontece com a morte. E aí a gente precisa analisar, porque a doutrina e o código explica que nós temos que analisar a morte sob 2 aspectos. A chamada morte real ou física, que é aquela comprovada por um atestado de óbito, não há dúvidas de que a pessoa faleceu. E tem a morte presumida. Em algumas circunstâncias a gente não consegue ter certeza absoluta. E aí a gente recorre à morte presumida. A morte presumida, por sua vez, ela se dá com decretação de ausência e a morte presumida sem decretação de ausência. Morte presumida com decretação de ausência, lembram? É aquela que demanda um longo procedimento judicial até que aquele ausente seja declarado como presumidamente morto. Precisa estudar isso, ele passa por 3 fases: a curatela do ausente, a sucessão provisória e aí a sucessão definitiva. Quando aberta a sucessão definitiva, é que aquele ausente é declarado como presumidamente morto, mas ainda demanda um tempo para que os herdeiros tenham a propriedade plena e definitiva daquele patrimônio. Além disso, a gente tem a morte presumida sem decretação de ausência. Morte presumida sem decretação de ausência é aquela que se dá em casos excepcionais, onde a probabilidade da morte é muito grande. Está lá no nosso artigo 7º do Código Civil, que vai falar que pode ser declarada a morte presumida.
sem precisar decretar ausência, inciso 1, quando for extremamente provável a morte daquele que desapareceu numa situação de perigo, estava exposto a algum risco. E também na situação daquele que desapareceu numa situação de campanha, foi em campanha de guerra ou foi feito prisioneiro de guerra, se depois de 2 anos do fim da guerra, essa pessoa não der notícias, não for encontrada, ela também será declarada como presumidamente morta. Gente, morte presumida nessa situação de casos excepcionais, onde a probabilidade da morte é muito grande, não se esqueçam, só vai ser declarada morte presumida depois de esgotadas as buscas e averiguações, ok? Cabendo ao juiz fixar a data provável do falecimento. Ainda sobre a pessoa física, a gente precisa lembrar do Instituto da Capacidade. A doutrina explica a capacidade de direito e a capacidade de fato. Isso é muito importante. A parte geral, pessoal, ela é extremamente importante porque, além de ser bastante incidente no exame da OAB, ela também é base para as outras temáticas, né? Para os outros desafios ao longo do código. Então, capacidade de direito, que também é chamada capacidade de aquisição ou de gozo, é a aptidão que todas as pessoas têm para adquirir direitos. Isso todo mundo tem, aptidão para adquirir direitos. O que nem todo mundo tem é a chamada capacidade de fato ou capacidade de exercício, que é a aptidão para exercer por si só os atos da vida civil. Já caiu também no exame da OAB esse trocadilho. Todo aquele que tem capacidade de fato tem capacidade de direito, mas nem todo aquele que tem capacidade de direito tem capacidade de fato. E se a pessoa não pode exercer por si só os atos da vida civil, ela será declarada como incapaz. E aí é super importante a gente verificar se essa incapacidade é absoluta ou relativa. A incapacidade absoluta está lá no artigo 3º do Código Civil. Quem são os absolutamente incapazes? Hoje, apenas os menores de 16 anos. A partir da Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiência, a gente só considera hoje como absolutamente incapazes os menores de 16 anos, que, portanto, precisam ser representados para os atos da vida civil sob pena do ato ser nulo, nulidade absoluta. Já os relativamente incapazes estão lá no rol do artigo 4º do Código Civil, são os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, e também os pródigos. Então, esses são os relativamente incapazes, que precisam ser assistidos para os atos da vida civil sob pena de anulação. Gera, portanto, nulidade relativa. Isso é muito importante dentro do direito civil, essa questão da capacidade. Outro ponto que merece a nossa atenção no estudo preparatório para a OAB, dentro da parte geral, é o negócio jurídico. O artigo 104 do Código Civil vai falar dos requisitos de validade do negócio jurídico. Todo negócio jurídico, ele requer esses elementos essenciais. Quais são eles? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Todo negócio precisa de um agente capaz, porque se ele não for capaz, ele precisa estar devidamente representado ou assistido.
O objeto desse negócio jurídico deve ser lícito, possível, determinado ou ao menos determinável. Eu não posso ter um objeto num negócio completamente indeterminado. E a forma desse negócio ou está prescrita em lei, e se ela estiver prescrita em lei, tem que ser utilizada a forma indicada, ou se não tem forma prescrita em lei, eu tenho que utilizar uma que não esteja proibida, defesa em lei. Então esses são os requisitos, os elementos essenciais para qualquer negócio jurídico. Mas não se esqueçam, ainda que o negócio jurídico apresente os seus elementos essenciais, ele pode vir a apresentar defeitos, que são os chamados vícios do consentimento ou vícios sociais. São os vícios do consentimento, vocês lembram? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, são os vícios do consentimento. E os vícios sociais, fraude contra credores e a simulação. Muito importante, atenção aqui. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores são defeitos que geram anulação do negócio jurídico. Portanto, a parte prejudicada no negócio por um desses defeitos poderá, dentro do prazo decadencial de 4 anos, mover a ação anulatória do Código Civil, do negócio. Tá lá no Código Civil, pode anular o negócio jurídico. Isso está lá no Código Civil, a partir do artigo 138 e seguintes, ele apresenta os vícios aí do negócio jurídico. Já a simulação é diferente. Simulação é considerada causa de nulidade absoluta. O ato é nulo de pleno direito. Lembra, o erro é a falsa noção sobre a realidade. No erro, ninguém me ludibriou, ninguém me enganou, fui eu que me equivoquei quanto ao negócio, quanto ao objeto, quanto à pessoa com quem eu estava contratando. Para que o erro seja causa de anulação, ele tem que representar um erro substancial, essencial para o negócio jurídico. Já o dolo é o artifício malicioso para enganar alguém, é a ludibriação, é a má-fé, é o engodo. O dolo pode dar-se por ação, quando ele é chamado de dolo positivo, ou ele pode dar-se por omissão, quando a pessoa deveria agir, deveria ter falado e não o fez propositadamente para enganar, para levar vantagem. E aí a gente tem o dolo por omissão, que é o chamado dolo negativo. Na sequência, a gente encontra a coação. A coação é a ameaça, é a pressão séria exercida contra uma pessoa para forçá-la a contratar. Para que seja caracterizada a coação, essa ameaça deve ser dirigida contra a própria pessoa, contra alguém da sua família ou contra o seu patrimônio. Tem que ser uma coação séria, grave, que de fato incuta no paciente, que é aquele que sofre a coação, um fundado temor de dano iminente, ou seja, que está prestes a acontecer. Detalhe mega importante, Ultra Master Blaster importante aqui, pessoal. Estrelinha aí piscando para coação. O que eu quero dizer? Ao contrário dos demais vícios, eu falei que os vícios aí, para a pessoa poder anular, ela conta o prazo decadencial de 4 anos, contados aí a partir da realização do negócio jurídico. Exceção com a coação, porque no caso da coação, o prazo decadencial de 4 anos só começa a correr no momento em que a ameaça cessa, no momento em que a ameaça acaba. Pode ser, gente, que eu já tenha realizado negócio jurídico com o Gaspar, né? Meus alunos aí vão lembrar do Gaspar, fantasminha aí dos meus exemplos. Se eu fiz o negócio jurídico lá com o Gaspar, já faz algum tempo, sob coação,
Minha vontade estava viciada, eu não contratei por livre e espontânea vontade, foi mediante ameaça. O prazo começou a correr? Depende, porque se eu ainda continuo sendo ameaçada, se eu continuo sob coação, não é justo estar correndo o prazo. Então a lei fala que no caso específico da coação, o prazo só começa a correr no momento em que a ameaça cessa, no momento em que a ameaça acaba. Depois a gente tem, já estamos lá no artigo 156 do Código Civil, a gente tem o estado de perigo. Acontece o estado de perigo quando uma pessoa assume uma obrigação excessivamente onerosa para salvar a si ou para salvar alguém da sua família de um grave dano conhecido pela outra parte. Então, no estado de perigo, a outra parte se aproveita do estado de perigo pelo qual eu ou alguém da minha família está passando para levar vantagem, tá certo? Exemplo clássico de estado de perigo é o cheque calção exigido, por exemplo, em hospital. Também é passível de anulação, tá certo? Já a lesão acontece quando alguém, sob premente necessidade ou por inexperiência, assume uma obrigação manifestamente desproporcional com aquilo que está recebendo em troca. Gente, muito cuidado. A OAB é cheia de pegadinha nesse tópico. Já falou disso várias vezes. É um assunto bastante recorrente na prova da OAB. Para confundir, não pode confundir. Porque se a gente lê o 156, que trata do estado de perigo, e lê a lesão no 157, são dois vícios muito parecidos, ambos tratam de uma necessidade, de um enriquecimento sem justa causa e de uma vantagem excessiva. Qual é a diferença? Sempre que a gente falar em estado de perigo, esse perigo envolve vida, saúde, salvamento, e necessariamente a pessoa que leva vantagem sabe do perigo pelo qual eu ou alguém da minha família está passando e se aproveita disso. Já na lesão, também existe uma necessidade, mas é uma necessidade muito mais de caráter financeiro, patrimonial. Há aí também a questão que pode envolver uma inexperiência para o negócio jurídico e a pessoa acaba assumindo uma obrigação aí muito desproporcional. Na lesão, não necessariamente a outra parte sabe da minha necessidade ou da minha inexperiência. Pode saber ou não, não é pré-requisito. De qualquer forma, ambos institutos são vícios do consentimento e podem gerar a anulação se movida aí a ação anulatória dentro do prazo decadencial de 4 anos. Já a fraude contra credores, que é um vício social, acontece quando um devedor, em estado de insolvência ou prestes a se tornar insolvente, ele dilapida o seu patrimônio. Lembra, insolvente é aquele que deve mais do que pode pagar, aquele cujo passivo é maior que o ativo. Se ele começa a praticar atos dilapidatórios, por exemplo, eu estou devendo aí na praça, meu patrimônio não é suficiente para saldar as minhas dívidas. Eu não posso me dar ao luxo de sair por aí fazendo contrato de doação, renunciando à herança, perdoando dívida que alguém tenha comigo. Por quê? Porque essas ações dilapidatórias estão prejudicando o meu credor, que talvez seja a única chance dele receber. Se verificado isso, os meus credores também terão prazo decadencial de 4 anos para mover a ação anulatória. Essa ação anulatória, gente, especificamente na fraude contra credores, ela ganha o nome de ação pauliana ou ação revocatória. Como eu disse, a simulação, também reconhecida pelos doutrinadores como um vício social, ela não é causa de anulação, ela é causa de nulidade absoluta, portanto imprescritível. A simulação, ela pressupõe uma declaração enganosa da vontade para burlar a lei ou para prejudicar terceiros. Gera ato nulo, nulidade absoluta.
Gente, dentro desse contexto da parte geral, saber diferenciar nulidade absoluta e nulidade relativa também é um ponto muito importante, tá? Para esse preparatório, inclui aí como ponto fundamental nos seus estudos, diferenciar nulidade absoluta, nulidade relativa. Bem rapidão aqui. Nulidade absoluta, por que a gente considera, abre aspas, mais grave? Porque a norma que está sendo violada é uma norma de interesse público, é de ordem pública. Quando a gente fala em nulidade relativa, abre aspas, por que é menos grave? Porque a norma que está sendo violada é uma norma de interesse privado, particular. Portanto, nulidade absoluta gera ato nulo. Nulidade relativa gera ato anulável. Quem que pode arguir? Quem que pode pedir a nulidade absoluta? As pessoas interessadas, o Ministério Público, quando lhe caiba intervir, e o juiz não só pode, como ele deve, né? Ele pode agir ex officio, de ofício, sem provocação, ele pode declarar nulidade absoluta se ele tomar conhecimento. Já nulidade relativa, o interesse não é privado? Então quem que pode arguir as causas de nulidade relativa? Apenas as pessoas interessadas e só aproveita a quem alega. Nulidade absoluta, justamente por ferir interesses de ordem pública, gera efeito ex tunc, efeito retroativo, como se aquele negócio nunca tivesse existido. Já a nulidade relativa gera efeito ex nunc, não retroage. Ele deixa de surtir aí efeito da sentença de anulação para frente. No caso de nulidade absoluta, não está ferindo interesse de ordem pública, então não permite confirmação pelas partes. Nulidade absoluta não pode ser suprida pelo juiz. Ao contrário da nulidade relativa, o interesse não é privado, não é particular. Então, se aqueles interessados, se aquelas pessoas envolvidas quiserem confirmar o ato, elas podem, o interesse é delas. Então, permite confirmação e o juiz pode suprir a pedido das partes interessadas. Ok? A princípio, nulidade absoluta, imprescritível, não se convalida pelo decurso do tempo. Nulidade relativa, como o interesse é privado, a lei não vai proteger quem dorme, aí o particular, cabe aí os prazos decadenciais. Não moveu ação anulatória dentro do prazo, o ato se convalida pelo decurso do tempo. Esses eram os pontos aí cruciais dentro da parte geral. Vamos falar um pouquinho dos pontos importantes dentro do direito obrigacional. Gente, todo mundo sabe que obrigação é uma relação jurídica, pessoal, transitória, em que um sujeito passivo chamado devedor, ele se compromete a uma prestação positiva, dar ou fazer alguma coisa, ou uma prestação negativa, não fazer alguma coisa, em proveito do sujeito ativo, que é o credor. O credor, portanto, devido a esse vínculo jurídico, ele terá mecanismos legais para acionar o devedor, exigir do devedor a satisfação da obrigação. Tá certo? E se ele não puder ser cumprida da forma convencionada, pode gerar as devidas perdas e danos. Então, vamos a algumas regrinhas básicas do direito obrigacional, que a gente fala o tempo todo e que o legislador está nos lembrando durante todo o momento do direito obrigacional. Primeiro, toda vez que o inadimplemento, que o descumprimento de uma obrigação acontecer por um caso fortuito ou força maior, a obrigação se extingue, se resolve, como se ela nunca tivesse acontecido, volta ao status quo. Ao contrário, toda vez que a obrigação não for cumprida por culpa ou dolo do devedor, ele está obrigado a pagar o valor equivalente mais perdas e danos, devido à sua culpa ou dolo. Outro ponto importante no direito obrigacional, uma regrinha
básica. O credor não está obrigado a receber coisa diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ele até pode, mas ele não está obrigado a aceitar, ok? Outra regrinha importante: o credor não está obrigado a aceitar, nem o devedor a pagar por partes aquilo que foi convencionado por inteiro, tá certo? Nem o credor está obrigado a receber, nem o devedor está obrigado a pagar por partes, se assim não foi estipulado. Essas são algumas regrinhas básicas do direito obrigacional. O que não pode deixar de estudar também? As modalidades de obrigação. E lógico, pessoal, que essas modalidades, esses tipos de obrigação, caem no exame da OAB não como um conceito, o que é a obrigação de dar, o que é a obrigação de fazer, mas a gente precisa entender para conseguir reconhecer dentro de uma situação prática. Normalmente, no exame da OAB, eles trazem uma situação, simulam uma questão prática, para a gente entender e reconhecer que modalidade que é aquela obrigação. Então, quanto ao seu objeto, a gente sabe que a obrigação pode ser de dar, fazer ou não fazer. A obrigação de dar pode ser certa ou incerta. Certa quando o objeto está perfeitamente individualizado, especificado, determinado. E obrigação de dar coisa incerta quando o objeto vem indicado pelo menos pelo gênero e pela quantidade. Eu ainda não tenho a qualificação da coisa, mas eu tenho pelo menos o gênero e a quantidade. Para no momento posterior eu tenho que identificar a qualidade da coisa. É nesse momento que ela se transforma de incerta para certa. A obrigação de fazer, que pressupõe que o devedor se comprometeu a realizar uma atividade lícita possível a benefício do credor. Ela se subdivide em obrigação de fazer de natureza fungível ou infungível. Infungível, insubstituível, de caráter personalíssimo, intuito personae, ou seja, quando o devedor é insubstituível, aquela obrigação tem que ser cumprida pela pessoa, pela parte contratada, porque justamente ele o foi em razão da sua qualidade, da sua fama, do seu renome, da sua expertise. Então, não substitui, não pode ser cumprido por outrem. Obrigação de não fazer é aquela que exige do devedor uma abstenção, quando ele se compromete a não fazer alguma coisa que normalmente ele poderia fazer, se não tivesse se obrigado. Quando que ele vai estar inadimplente? Quando ele faz aquilo que se obrigou a não fazer. A obrigação alternativa também cai bastante no exame da OAB, quando a obrigação tem mais de uma prestação, mas o devedor se libera cumprindo uma ou outra. E dentro disso a gente não pode esquecer que se o contrato não falou nada, o direito de escolher entre uma prestação ou outra é sempre do devedor. Se o credor não fez questão de escolher, de especificar, o direito de escolha é do devedor, que é a parte mais fraca na relação jurídica. Mas eu diria que o campeão aí de audiência, né, do modelo aí da espécie de obrigação é a obrigação solidária. Então, quanto à pluralidade de sujeitos, a obrigação se divide em divisível, indivisível ou solidária. Obrigação divisível quando ela tem uma prestação objeto passível de divisão, e aí vale a regra, cada um por si, concurso partes fiunt, cada um responde pela sua cota parte. Obrigação indivisível quando a prestação ou objeto não é passível de divisão. E a obrigação solidária é aquela em que há uma corresponsabilidade das partes. Essa responsabilidade deriva da lei ou da vontade das partes. Atenção! Cansei de ver essa pergunta no exame da OAB. Obrigação solidária não se presume. Ela é muito onerosa, a gente não pode presumi-la. Ou ela resultou da lei,
ou ela resulta da vontade das partes? Na dúvida, ela vai ser divisível ou indivisível, jamais solidária, porque a gente não pode presumi-la. Qual que é o lema da obrigação solidária? Um por todos e todos por um. Significa que qualquer credor solidário pode acionar qualquer devedor solidário pela totalidade da obrigação. Aquele que paga por inteiro, extingue a relação externa e internamente move a ação de regresso, cobrando aí dos seus coleguinhas devedores as suas respectivas cotas partes. Esses efeitos da obrigação solidária são bastante incidentes no exame da OAB, vale a pena recordar. Assim como as consequências do inadimplemento, lembrar que toda vez que tem o inadimplemento podem ter juros moratórios, a gente tem aí a percepção das perdas e danos, se tiver cláusula penal, que é a multa convencional, ela também é incidente, e em alguns casos também foi contratado o sinal, né, as arras, que também servem como uma pré-fixação das perdas e danos. Gente, tô pincelando aqui alguns pontos importantes dentro das grandes temáticas do direito civil que não podem faltar no estudo de vocês. Direito contratual. Direito contratual é complicado, porque a gente tem no Código Civil mais de 20 tipos de contrato, né? A tipificação de vários contratos. Juliana, o que eu estudo? Será que vai dar tempo? O que eu dou prioridade? Pessoal, prioridade máxima, dica, parte geral dos contratos, ela é base para todas as demais modalidades contratuais. Então, não vou conseguir estudar todos os tipos de contrato, dá prioridade para a parte geral e, sem sombra de dúvida, para o contrato de compra e venda, porque ele é base para os demais contratos. Lembrar que no nosso ordenamento jurídico está proibido o pacto sucessório, ou seja, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. E a gente não pode esquecer, bastante incidente também na prova da OAB, duas garantias contratuais ditadas aí pela lei. Garantias decorrentes dos vícios redibitórios e as garantias decorrentes da evicção. Lembra? O que é o vício redibitório? É o defeito oculto apresentado na coisa, fazendo com que ela se torne imprópria para o fim a que ela se destina. Dentro disso, pessoal, o que é importante? A lei vai falar que nos contratos onerosos, o alienante responde por vício redibitório. Nos contratos onerosos, o alienante responde por vício redibitório. Precisa estar isso no contrato? Não, é uma garantia ditada pela lei, tá certo? Significa que se a pessoa adquiriu num contrato oneroso um bem com vício redibitório, ela vai ter um prazo decadencial para mover as ações. Que ações? Ela vai decidir o que ela quer. Ela pode mover ação redibitória, se aquela coisa para ela não serve, ela quer redibir, rejeitar, enjeitar, devolver o bem e, obviamente, receber os valores pagos atualizados, ou ela pode falar, eu fico com o bem apesar do vício, apesar do defeito oculto, mas não foi justo o preço que eu paguei, então ela vai mover ação estimatória, também chamada de ação de quanti minores, de quantia menor. Vamos estimar de fato quanto vale esse bem com esse defeito oculto. E eu quero o abatimento no preço. Pessoal, precisa o alienante estar de má fé para que haja o direito aí dessa garantia? Não, independentemente de má fé. A diferença é que, se comprovada a má fé do alienante, mais perdas e danos o adquirente vai poder pleitear, ok? Só vale essa regra quando o contrato é oneroso. Ou doações onerosas também permite as garantias do vício redibitório, porque há uma contraprestação. Evicção também gera garantia ditada por lei. Lembram? Evicção, resumidamente, é a perda total ou parcial de um bem para outra pessoa que vai ser considerado como verdadeiro dono ou como verdadeiro possuidor.
A lei também fala que nos contratos onerosos, o alienante responde pelas garantias da evicção, abrangendo aí todo o prejuízo que o adquirente sofreu com a evicção. Também responde aí, ainda que o bem tenha sido adquirido em asta pública, também cabe a garantia da evicção. Então esse seria o ponto aí principal dentro da base do direito contratual. Responsabilidade civil. Gente, responsabilidade civil é a reparação, né, de um prejuízo causado. A lei vai falar que todo aquele que pratica um ato ilícito causando dano a outrem está obrigado a reparar. Está obrigado a reparar. Também caracteriza ato ilícito o abuso de direito, aquele que ao exercer o seu direito extrapola os limites necessários. Vai caber a reparação. Ainda que esse dano seja exclusivamente moral, cabe reparação. E aí a gente precisa ver se essa responsabilidade deriva diretamente de um contrato contratual ou vem do dever geral que todos temos de não causar dano nem à pessoa nem ao patrimônio alheio, né? E aí a gente entraria na responsabilidade extracontratual. Quais são os elementos caracterizadores da responsabilidade civil? A conduta humana, seja ela por ação ou por omissão, o dano, o prejuízo, o nexo de causalidade entre aquela conduta e o dano e, para a teoria da responsabilidade subjetiva, que é aquela que baseia-se na teoria da culpa, a gente precisa da comprovação de culpa ou dolo do agente. Então, culpa no sentido, conduta, né? Conduta humana, a primeira é a conduta humana, seja por ação ou por omissão, o dano, o prejuízo, o nexo de causalidade e a comprovação de culpa ou dolo do agente. Responsabilidade subjetiva. Em alguns momentos, utilizamos a responsabilidade objetiva, que é aquela que baseia-se na teoria do risco. Neste caso, a pessoa responde, o agente responde, independentemente de culpa ou dolo. Basta conduta, dano e nexo de causalidade. Aquele que tem responsabilidade objetiva, depois move ação de regresso contra aquele que por culpa ou dolo tenha causado o dano. Então, lembrar destas distinções de responsabilidade subjetiva, objetiva, as excludentes, são fundamentais no estudo aí da responsabilidade civil. Direito das coisas. Lembra? É o direito real, é o poder que a pessoa exerce diretamente sobre uma coisa. Para quem chegou depois, a gente está dando dica aí dos principais tópicos que você não pode deixar para estudar em direito civil, pensando aí no exame da OAB, ok? Direito das coisas é o poder que a pessoa exerce diretamente sobre uma coisa. A gente fala que ela se exerce erga omnes contra todos. Gera o que a gente chama de direito de sequela, que é o direito de perseguir a coisa aonde quer que ela esteja, contra quem quer que seja. É o que diferencia o direito real do direito obrigacional. Lembra, pessoal, obrigação é vínculo pessoal, obrigação é vínculo entre pessoas, sujeito ativo e passivo. Eu só posso exigir o cumprimento de uma obrigação daquele que comigo contratou. Portanto, o efeito é relativo, diferente do direito real. Se eu exerço um poder direto sobre a coisa, como por exemplo o direito de propriedade, o meu efeito é erga omnes, porque quem quer que seja que venha interferir, eu posso acionar, devido a esse direito de sequela. Dentro do direito real, super importante lembrar da posse e os efeitos diferentes daquele que tem a posse de boa fé e a posse de má fé. Cai bastante isso no exame da OAB, os efeitos quanto ao possuidor. Lembra, pessoal, posse é a exteriorização do domínio, é a aparência de dono. Considera-se possuidor todo aquele que exerce de forma plena ou não
um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade, o jus utendi, fruendi, abutendi e a reivindicatio. O possuidor exerce aí um desses poderes. O que vai acontecer? Ele pode estar de boa ou de má fé, ou seja, sabe, conhece a ilegitimidade da sua posse. Se ele sabe, conhece, má fé. Se ele desconhece, se ele ignora, boa fé. E aí as consequências jurídicas são diferentes. É importante estudar isso daí também para o exame da OAB. Ainda dentro dos direitos reais, anotem aí, fundamental, cai bastante também na primeira fase da OAB, os direitos reais de gozo ou fruição sobre coisa alheia. E aí entra os seguintes institutos: superfície, servidão predial, usufruto, uso e habitação. Lembra, superfície, o dono do imóvel cede o direito de plantar e construir no seu imóvel ao superficiário. Fim do prazo, o dono recupera a sua propriedade plena com aquela construção, com aquela plantação. Lembrar, direito real de superfície não tem caráter personalíssimo, portanto é um direito que pode ser cedido e que também se transmite aos herdeiros, ok? Servidão predial, a gente tem prédio dominante e prédio serviente. O dono do prédio dominante podendo, aí o prédio dominante é aquele que se serve, é aquele que se aproveita de alguma forma do imóvel serviente. Também pode dar-se a título gratuito ou a título oneroso. Campeão aí, usufruto, quando no proprietário cede a posse direta de um bem, móvel ou imóvel, ao usufrutuário. Como o próprio nome diz, o usufrutuário vai ter o direito de usar e fruir, colher os frutos e rendimentos que a coisa possa vir a produzir, certo? Usufruto, prazo determinado ou ele será vitalício, portanto é sempre temporário. E o detalhe mega importante, que cai bastante também, várias perguntas nesse sentido no exame da OAB, é que o direito real de usufruto tem caráter personalíssimo, é um direito que não pode ser cedido e também não se transmite aos herdeiros. O uso é o usufruto bem mais limitado. Qual que é a grande diferença do uso para o usufruto? É que o usuário só vai poder colher os frutos apenas para atender às suas necessidades e da sua família. Então a fruição fica limitada às necessidades do usuário e da sua família. E o direito real de habitação, quando eu constituinte, proprietária do imóvel, cedo o imóvel para o habitador, que terá por tempo limitado também, ou vitalício, o direito de moradia. Então a habitação é sempre sobre bens imóveis e sempre gratuito. Isso é um ponto importantíssimo. Ao contrário dos outros institutos que eu falei para vocês, que pode ser gratuito ou oneroso, a habitação é sempre gratuito, tá certo? Também tem caráter personalíssimo. Percebam que o dono, o superficiário, dono do prédio dominante, usufrutuário, usuário e habitador são pessoas que de alguma forma estão usando, gozando, fruindo de um bem que não lhes pertence. E dentro do rol ainda dos direitos reais, não se esqueçam dos direitos reais de garantia sobre coisa alheia, penhor, que recai sobre bens móveis, hipoteca, que recai sobre bens imóveis ou bens que a lei entenda como hipotecáveis, como navios, aeronaves, linhas férreas, o próprio direito real de superfície e a anticrese, que é um instituto aí em desuso, mas que recai também sobre bens imóveis. Vale a pena estudar também esses institutos. Dentro do direito de família, quais são os destaques?
Casamento, tudo que envolve aí o casamento também é de bastante incidência no exame da OAB. Lembrar que tanto o homem quanto a mulher atingem a idade núbil aos 16 anos completos, tá? Para se casar, entram com o processo de habilitação para o casamento, para dar publicidade ao ato. E aí a gente precisa lembrar das causas impeditivas e das causas suspensivas do casamento. Causas impeditivas estão lá no artigo 1521 do Código Civil. Não podem se casar. Não podem, é uma proibição. Qualquer pessoa capaz, até a data da celebração do casamento, pode opor causa impeditiva para impedir que aquele casamento aconteça. O juiz não só pode, como ele deve impedir se ele tomar conhecimento. Se acontecer de passar batido e casar, esse casamento é nulo. Pessoal, tô caminhando aqui para a reta final. Vou terminar aqui com os tópicos sobre família e sucessões, já agradecendo aí a participação de vocês. Como eu comecei um pouquinho, abri um pouquinho antes, às vezes ela cai, então já deixo aqui os meus agradecimentos e a gente se vê aí nos estudos próximos. Mas vamos lá. Dentro do direito de família, a causa impeditiva gera casamento nulo. E as causas suspensivas, elas estão lá no artigo 1523 do Código Civil, que vai falar que aqueles que não devem se casar. Não devem é uma recomendação. E se casarem, o casamento é válido. Alguns falam que gera um ato irregular, mas o casamento é válido. Apenas será aplicada uma sanção. Qual é a sanção? Àqueles que não respeitaram as causas suspensivas. Eles não terão a chance de escolher o regime de bens. A lei impõe, para quem não respeitou aí as causas suspensivas, a lei impõe o regime da separação obrigatória de bens, porque aí a lei protege determinadas pessoas. Importante também, esse ato gera a sanção apenas. O casamento é válido, ele não é nulo e nem anulável, ok? Causa suspensiva apenas gera a sanção. Qual que é a causa de nulidade dentro do casamento? Apenas infringência de causa impeditiva. Tá lá no artigo 1548 do Código Civil. É nulo o casamento contraído, única causa, por infringência de causa impeditiva. E quais são as causas, então, de anulação do casamento? Quando que o casamento poderá ser anulado? Nas causas indicadas, anotem aí, no artigo 1550 do Código Civil. O artigo 1550 vai trazer quais são as causas de anulação. Exemplo, quando para se casar não houve autorização dos pais, no caso dos menores de 18 anos, quando houve vício do consentimento por erro ou por coação, por incompetência da autoridade celebrante, são alguns exemplos. Cada uma dessas causas de anulação geram um prazo, decadencial. Tem um prazo decadencial e a ação anulatória tem que ser movida dentro do prazo decadencial. Deixou passar o prazo, aí o ato se convalida pelo decurso do tempo. Aí, gente, lembra? Para se livrar lá do Gaspar, sem querer propor nada, mas só pela morte ou pelo divórcio, tá bom? Ainda dentro do Instituto do Direito de Família, outro ponto bastante recorrente na prova da OAB, a parte de regime de bens. A lei tipifica 4 grandes regimes: comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e regime da separação. A princípio, os noivos, os nubentes, eles são livres para escolher qualquer um desses regimes, desde que o façam em pacto antinupcial. Tem mais, lembra? Eles podem não só escolher um desses regimes, como eles também podem mesclar
esses regimes, não precisa escolher um, mesclando ou criando até um regime próprio, desde que o façam em pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial, ele é sempre solene e condicional. Solene, porque ele precisa ser feito por escritura pública. E condicional, porque ele está condicionado à celebração do casamento. Se o pacto foi feito por escritura pública, ele é válido, mas se não vier a celebração, aquele pacto, embora seja válido, ele será ineficaz. Ele não surte efeitos porque ele está condicionado à celebração do casamento, ok? Não fez pacto, ou o pacto por alguma razão não valeu, foi inválido, o que acontece? Aplica-se automaticamente as regras do regime da comunhão parcial de bens, que é considerado o regime legal, tá bom? Esses eram os pontos aí fundamentais dentro do direito de família. Tô encerrando, direito sucessório. Se a gente cair aqui, porque eu comecei uns minutinhos antes, um beijo aí pra vocês e a gente se encontra aí na preparação, tá bom? Agradeço aí a participação de vocês. Mas vamos pro direito sucessório. Dentro do direito sucessório, pontinhos fundamentais. Lembrar que quando a pessoa falece, automaticamente transmite-se o seu patrimônio aos seus respectivos herdeiros, legítimos e testamentários. Então, qual que é o momento da transmissão da herança? Qual que é o momento da abertura da sucessão? É o momento da morte, ainda que leve muito tempo depois para a abertura do inventário. A transmissão da herança já aconteceu, pelo menos o direito surgiu a partir da morte. E aí, não se esqueçam, a gente tem sucessão legítima e sucessão testamentária. Sucessão legítima é aquela que decorre da lei segundo a ordem de vocação hereditária. Quando que eu utilizo a sucessão que está lá no rol da lei? Quando o autor da herança não fez testamento, ou fez, mas esse testamento foi declarado aí nulo, anulado, não surtiu aí o seu efeito, a gente segue o rol da lei. Ou quando o autor da herança não contemplou todo o seu patrimônio em testamento, aquilo que não foi contemplado em testamento, segue o rol da lei. Então, nada impede que a gente tenha, ao mesmo tempo, sucessão legítima e sucessão testamentária. Sucessão testamentária é aquela que decorre de um testamento válido, de uma disposição de última vontade. Detalhe mega importante aqui também. A sucessão testamentária, ela será sempre limitada se o autor da herança tiver herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Lembrando que para efeito sucessório houve equiparação do casamento com a união estável, mesmo reflexo, mesmos direitos e obrigações sucessórias para quem é casado e para quem vive em união estável, mesma coisa. Lembrando também que está mais do que pacificada a possibilidade de casamento e de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Quando a gente fala que a pessoa tem herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, significa que ela só pode dispor em testamento de 50% do seu patrimônio, tá certo? Por quê? Porque os outros 50% necessariamente vão para os seus herdeiros necessários. Então, eu só poderia dispor de 50%, que é a minha parte disponível. Da minha parte disponível, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu não tenho herdeiro necessário, aí a minha sucessão testamentária pode ser ilimitada, porque eu não tenho reserva da legítima. Ponto aí, gente, super importante. Lembrar sobre a renúncia, ninguém é obrigado a aceitar ou renunciar, ninguém é obrigado a aceitar, a gente pode aceitar ou renunciar à herança, tá certo? E a gente tem que lembrar que algumas pessoas podem praticar alguns atos de indignidade e poderão inclusive ser
excluídos da sucessão. Dá uma lida lá no 1814 e 1815 do Código Civil, que fala das causas aí de exclusão da herança por indignidade. Qual que é o coração, pessoal, do direito sucessório? Artigo 1829, que fala da sucessão da ordem de vocação hereditária, tá certo? 1829 vai falar que são chamados à sucessão, inciso 1, os descendentes em concorrência com o cônjuge, e aí vai depender do regime de casamento. 2, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sempre. Não havendo ascendentes, é chamado sozinho o cônjuge ou o companheiro. Aí, se o autor da herança não tem nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, nem companheiro, ele poderia ter deixado tudo para quem ele quisesse por testamento, porque ele não tem herdeiros necessários. Mas se ele não fez testamento, quem está lá no rol da lei? Os colaterais, né? Que são os herdeiros que não são necessários, mas estão no rol da lei. Quem são os colaterais? De segundo grau, os irmãos. Terceiro grau, os nossos sobrinhos e os nossos tios. Quarto grau, sobrinhos, netos, tios, avós e primos. Sempre grau mais próximo exclui o mais remoto. Lembrando que em algumas situações cabe o direito de representação. Vale a pena dar uma boa lida, uma boa estudada, artigos 1829 e seguintes do Código Civil até o 1856, fundamental para o preparatório da OAB. E lembrar que na sucessão testamentária vale a vontade indicada aí pelo autor da herança. Na sucessão testamentária não cabe o direito de representação. Gente, esses eram aqui os pontinhos mais importantes que eu queria lembrar aqui com vocês. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído nessas dicas aí para vocês se organizarem, continuarem aí se organizando para esses estudos. A ideia era ativar a memória de vocês, apontando aí os tópicos que são de maior incidência, reforçando a importância do planejamento, da organização. A ideia dessas lives também, gente, é de apoiá-los, dar aqui o nosso suporte, o nosso apoio, de alguma forma incentivá-los aí ao estudo para que não percam o foco, para que não desanimem. A gente tá, de fato, nossa, gente, obrigada, eu não tava olhando aqui, obrigada. A gente quer, assim, que vocês não percam o foco. A gente está vivendo um momento bastante difícil, mas a gente não pode desanimar, focar as energias positivas aí, estudando, isso tudo vai passar. Então a gente tem prova marcada, tudo pode acontecer, mas o estudo nunca é em vão, né? A gente não perde isso que a gente está estudando, está sempre reforçando, e vocês podem também não só prestar o exame da OAB, mas se preparar para outros concursos, e isso é muito, muito importante. Então o que eu desejo aqui é força, foco, fé. Contem com a gente, contem comigo aí. Vocês sabem que vocês são sempre os queridos, né? A nossa grande motivação. E agradeço a participação de vocês, desejo um excelente período aí de estudos. Organizem-se, criem uma rotina bacana, vale a pena, muito sucesso na prova e a gente se vê por aí. Muito bom, gente, ver vocês aqui comigo, sentir vocês aqui um pouquinho mais perto. Tô com saudades, ó. Obrigada, viu? Ó, até minha avó tá aqui, gente. Vó, te amo, beijo. Ari, obrigada pela participação. Sucesso aí, gente. Obrigada, viu? Valeu, gente. Estudem. Obrigada, gente. Tchau, tchau pra vocês. Até a próxima.